Pessoal, eu tô correndo aqui, nós estamos em Frankfurt e vamos embarcar para Viena, onde a gente vai de carro atravessar a Eslováquia para chegar na fronteira com a Ucrânia e ver se a gente consegue entrar. E a gente tá indo em loco ver o que tá acontecendo, porque esse celular aqui é uma ferramenta. E eu vou te falar que essa guerra é uma guerra de informação. Traz tudo que a Jovem Pan não vai mostrar. Sim. Ela vai mostrar as cenas de videogame ali, né? Enfim, esse tipo de coisa. Agora a realidade tá aí. A realidade tá aí. Vê quem quer, tá bom? Vamos lá. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Ainda repercute essa fala de ontem do Bolsonaro, que interrompeu por alguns minutos as suas férias essas que vão se estender aí até sexta-feira, em meio a uma situação de guerra, uma situação desesperadora no mundo, com repercussões aqui no Brasil. E ontem ele fala, então, Bolsonaro critica a Ucrânia dizendo que o povo confiou o destino da nação a um comediante. E aí, com isso, indiretamente, o que ele faz? Ele, mais uma vez, ele passa pano pro Putin, sai dessa proposta que ele mesmo traz de se dizer neutro. Não, somos neutros. Mentira. Ele é a favor do Putin. Essa é a verdade. E, com isso, ele se alia a nações como Venezuela, como Cuba e como outras nações do mundo que são minoria. Porque, na verdade, a questão não é apoiar ou não apoiar o Putin. A questão não é que haja ou não grupos neonazistas na Ucrânia. A questão é que nós temos um país que toma a iniciativa de invadir um outro país, agride um outro país sem ter sido agredido. A questão nós vamos trazer, nós estamos preparando esse vídeo especial aqui, vamos colocar os dois lados. E é uma questão bem mais complexa, porque toda vez que a gente faz um comentário ou alguma crítica aqui, vem um monte de gente também falar mais groselhas do que o próprio Bolsonaro, né? Ah, mas você tá passando pano pra não sei o quê e não sei o quê. E não é nada disso. Nós estamos desenvolvendo esse material aqui. Só que eu quero lembrar a você que, mesmo que ele diga isso, né, que o povo confiou o destino da nação a um comediante, a gente precisa lembrar quem era Bolsonaro. Como que ele se transformou nessa pessoa conhecida no Brasil todo, participando destes programas tipo Super Pop, participando dos Jô Soares da vida. As pessoas davam risada dele. Nunca ninguém levou o Bolsonaro a sério. O Bolsonaro começou a ser levado a sério depois que um grupo de pessoas se aproveitou do fato dele ser conhecido aí no Brasil todo para dizer que tinha alguma seriedade no que ele fala, mas a vida toda é aquele meme dele lá dando risada e se colocando para trás lá. Aquela risada de deboche, é um sujeito debochado. É aquele cara que ri dos outros, não com os outros. E aí ele vai querer criticar o outro por ser comediante, o outro é profissional. É um comediante, um comediante profissional. O Bolsonaro é um comediante involuntário. Na tentativa de ser levado a sério, ele proferia esses impropérios terríveis, ultrajantes, essas ofensas, esses ataques, essas palavras homofóbicas, racistas. Mas no fundo, as pessoas que eram tão ou mais perversas do que ele davam risada. Achavam engraçado. É politicamente incorreto. E agora o cara vem querer dizer que o outro tá errado por ter sido um profissional do humor antes de ser presidente. Que história é essa? Tanto que as respostas, olha só, o representante ucraniano, né, ele rebate Bolsonaro sobre Zelensky ser comediante. É simples, o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia em Brasília, o Anatoly Trak, ele respondeu a frase do presidente Bolsonaro: olha, segundo o Trak, não importa o fato de que Zelensky era comediante, já que o ucraniano foi eleito democraticamente para a cadeira presidencial. O nosso presidente é democraticamente eleito, não importa a profissão dele antes de ser eleito. Agora ele é líder da nação, ele está liderando a guerra contra o segundo maior exército do mundo. E mesmo que isso pareça o óbvio do óbvio, isso tem que ser dito por um sujeito, um energúmeno como o Bolsonaro. A eurodeputada, o nome dela é Isabel Santos, ela é portuguesa, ela classifica a posição de Bolsonaro sobre Rússia como deplorável e disse comentários sobre Zelensky que foi infeliz. Esses comentários, eles rodam o mundo
E aí fica não o Bolsonaro, mas fica o Brasil falando isso a respeito do Zelensky. E indiretamente, como eu digo para você, indiretamente, ele, e esse é o ponto, ele critica o presidente da Ucrânia em favor de Putin. Quando, na verdade, nós temos, tem esse comentário aqui da CNN, Bolsonaro esquece que Constituição impõe soluções pacíficas. É uma obrigação fazer o que fez hoje o responsável pelo Brasil na ONU, o embaixador do Brasil na ONU. Tá aí, ó. Ainda há tempo de parar a guerra, diz o embaixador do Brasil. Ronaldo Costa Filho participou de reunião emergencial da Assembleia Geral da ONU. E aí tem aqui, eu vou deixar para você a íntegra do que ele discursou lá na ONU. Vale a pena você acompanhar sim, para você ver qual que é a postura de um verdadeiro diplomata. E é isso que tem que ser proposto. Nós temos que fazer um caminho pela paz, a despeito de qualquer situação. É uma imposição da nossa Constituição. E Bolsonaro fica nesse vai, não vai, lá no Guarujá de férias e dane-se o resto. E a gente está vendo essa situação de caos que está acontecendo nessa região da Europa, que reflete sobre a Europa toda e também sobre o Brasil. Se você não viu o vídeo que nós colocamos no ar ontem, por favor, veja. Esse vídeo traz, inclusive, o Bolsonaro dançando mais uma vez num iate, lá numa lancha, dançando funk com a galerinha lá. Batendo nas costinhas de todo mundo, tirando fotinha, enquanto nós estamos nessa situação aí do Brasil desesperadora. Veja o vídeo, vou deixar aqui, ó, o card para você ver o vídeo, caso você não tenha visto. E no meio dessa situação terrível, nós temos Mamãe Falei. Eu até pedi para você dar o like no vídeo, a gente sempre lembra você para dar o like, é importante, e se inscrever no canal, porque eu vou trazer aqui para você essa solução que esse deputado de São Paulo resolveu para dar. Se o Bolsonaro não dá um jeito no conflito, Mamãe Falei dá um jeito. Mamãe Falei. E o dono do MBL. Hoje nós tivemos uma informação terrível. Segundo essa informação aqui do Estadão, a Rússia intensifica ataques a Kharkiv e ONGs apontam o uso de bombas de fragmentação. O que são essas bombas? Elas são bombas que dentro dela tem outras bombas. E essas bombas, muitas vezes, elas matam inocentes. Então elas explodem, com essa explosão, elas soltam, estou falando grosso modo, outras bombas que causam outras explosões. E há um problema em relação a essas bombas, porque elas têm aí uma eficiência de 5% a 40%. Muitas dessas bombas, elas ficam, na verdade, enterradas e depois acabam matando inocentes. E é complicado, porque essas bombas, elas têm um formato de bolinhas de tênis, de latas de refrigerante, e são muitas vezes as crianças curiosas que vão lá e acabam explodindo isso nas crianças. Inclusive o exército de Israel, no ataque a vilas xiitas, ele acabou jogando milhares dessas bombas lá nessas vilas xiitas, e isso ocasionou um problema terrível, matou milhares de civis inocentes. E essas bombas, quase no mundo inteiro, elas são proibidas. E há um acordo para isso, mas Estados Unidos, Brasil e Rússia não entraram nesse acordo. Então a gente fica numa situação em que a guerra está ficando. Essas são as chamadas armas sujas. Armas sujas como, por exemplo, aí tem as mais graves, a própria bomba nuclear. E no meio dessa história toda, no meio desse contexto todo, nós temos Mamãe Falei. Ele e o tal dono do MBL vão para lá, para uma região de conflito, para fazer o quê? Segundo o MBL, para combater o verdadeiro bolsonarismo, um bolsonarismo mais radical e tudo mais, na Ucrânia, no meio de uma guerra. Então essas pessoas, na verdade, você não pode esperar muito desse pessoal do MBL, né? Porque afinal de contas eles invadiram hospitais no meio da pandemia, colocando em risco as pessoas que estavam lá. Entraram lá com equipe, com gente filmando, no meio de UTIs, de lugares onde deveria oferecer segurança para os enfermos. Então entraram no hospital aqui no Brasil no meio de uma pandemia para entrar lá num conflito.
E é lógico que isso está sendo combatido pela esquerda e pela direita. Hoje o Flávio gravou um vídeo debochando lá do Mamãe Falei, depois arruma problema e vai sobrar pro Bolsonaro resolver. Ele deve estar achando que lá é palco de manifestação igual a Avenida Paulista. Flávio Bolsonaro. E não é só o Flávio que fez a crítica, né? Toda a classe política, ela faz essa crítica porque evidentemente que os problemas do país estão aqui. Se ele for lá para resolver, e eu não sei como que ele resolveria, os problemas dos brasileiros que estão tentando sair de lá, ok, mas ele é um que está querendo entrar. Ele está no caminho inverso daqueles brasileiros que estão querendo fugir de lá. Eu não sei ao certo se ele vai conseguir realmente fazer essas imagens, se ele vai conseguir entrar lá. Acho difícil, mas também não é impossível, porque a Ucrânia ela quer homens lá dentro para lutar a favor deles contra o exército invasor. Então, quem sabe, né? Quem sabe? Agora, você acredita que o Mamãe Falei vai lá pegar uma arma e defender a Ucrânia contra o exército invasor da Rússia? Aliás, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você acha que faz sentido um deputado do estado de São Paulo ir para a Ucrânia, no meio dessa guerra, onde nós temos essa situação aí destas bombas de fragmentação, a guerra se aprofundando, Bolsonaro falando besteira sobre o presidente da Ucrânia, criando essa situação ruim, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que o próprio Putin pode acabar aprofundando ainda mais as suas ações lá, porque o tempo está passando, ele está gastando dinheiro, as coisas estão complicadas. E no meio dessa história, Mamãe Falei. Será que ele vai lá de vagina? Fantasiado de vagina? Olha, eu quero encerrar esse vídeo colocando uma questão muito importante para você. Pense em quem você vai votar em 2022. Porque muitos desses caras aí de MBL, esse pessoal todo do bolsonarismo, essa extrema-direita, eles se fizeram dessa forma, chamando atenção para questões que não dizem respeito ao Brasil, que não dizem respeito ao povo brasileiro. Nós temos quase 100 milhões de pessoas aqui numa situação de insegurança alimentar aqui no Brasil. A gente não viu, por exemplo, o Mamãe Falei indo até os locais aonde, por exemplo, já que ele é de São Paulo, aonde foram afetados pela chuva. A gente não viu essa situação toda, essas tragédias todas que a gente viu aqui no Brasil. Mamãe Falei não foi lá gravar vídeo. A gente teve essa tragédia recentemente em Petrópolis, centenas de pessoas morrendo. Então você vê esse descolamento deles em relação a uma realidade e usando essas ações para fazerem um sensacionalismo espetaculoso que não serve para abrir absolutamente nada. Eu quero deixar essa reflexão para você. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e se você é inscrito, veja se você continua, porque o YouTube está tirando as inscrições. E a gente conta muito com a sua ajuda para a gente continuar o nosso trabalho aqui. E essa ajuda, ela pode ser também pelo intermédio do like, da inscrição. E se você puder nos ajudar no Apoia-se, o Apoia-se é uma oportunidade que a gente tem de sortear livros, da gente poder ter uma relação contigo. E você também pode nos ajudar por intermédio do Pix. Qualquer valor, tá? Qualquer valor, você pode nos ajudar por intermédio do Pix. Se você está em algum outro lugar do mundo, você também pode fazer uma doação pelo PayPal ou pelo PicPay. Nos ajude. Permita que canais como o nosso continuem no ar. Grande abraço. Boa terça-feira de carnaval. Até a próxima.